Então, pessoal, vamos começar. Pessoal, eu queria só pedir a permissão de vocês novamente para gravar, tá? Caso alguém se sinta constrangido, não queira, enfim, não queira participar da aula sendo gravada, por favor, se coloque que eu paro a gravação, tá? Tá certo, Carlos. Obrigado. Tá bem, pessoal. Basta se pronunciar caso alguém tenha algum impedimento. Se ninguém se pronunciar, eu vou entender, fica entendido que todo mundo está de acordo, tá bom? Mas obrigado, eu acho que se colocaram. Bom, pessoal, hoje nós avançamos o conteúdo com mais um autor, tá? Dessa vez um autor nacional, um patrimônio das ciências sociais nacional, um patrimônio das ciências sociais brasileiras, que é o Roberto Cardoso de Oliveira. Tá? Roberto Cardoso de Oliveira foi ali e deixou uma trajetória e um legado que são fundamentais para a gente pensar a antropologia hoje, como se faz no Brasil. Tá? Então, vou fazer só um exercício de recapitulação do que a gente viu na aula passada, muito breve, em 10 minutos a gente faz um apanhado geral, e aí a gente inicia com o texto do Roberto Cardoso de Oliveira, tá bom? Então, pessoal, aula passada nós iniciamos falando um pouco sobre os principais teóricos e as principais correntes da antropologia contemporânea, né? Então, selecionamos aqui esse recorte com auxílio dessa imagem dos colegas da historiografia. Iniciamos aqui esse recorte, também utilizado pelo Eriksen e Nielsen, para delimitar ali um marco temporal do surgimento da antropologia como ciência. E aí, bom, a antropologia ela surge como ciência justamente por uma demanda de discussões relacionadas a temas como cultura, como diversidade cultural, como identidade cultural, como questões políticas também. Então, todas essas questões que dizem respeito à intensidade do contato entre seres humanos, de culturas diferentes, as transformações políticas e tecnológicas que vinham ocorrendo aqui no que a historiografia chama como idade contemporânea, contribuiu para o surgimento da antropologia como ciência. Tá? Agora, uma coisa que precisa ficar claro, todas as ciências, o saber científico, ele surge como um desdobramento do saber filosófico. Lembro que a gente já falou que existem ali diversas formas de produção do conhecimento. O próprio James Fraser, no Ramo de Ouro, faz ali um estudo interessante sobre essas diversas formas de produção de conhecimento. Conhecimento mítico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então, para que as ciências sociais, especialmente a antropologia, surgisse como campo do saber científico, foi necessário que houvessem essas transformações para que elas causassem uma brecha no saber filosófico, para que algumas áreas dentro do próprio campo de produção filosófica conseguissem, digamos assim, uma autonomia enquanto ciência. E quando é que se consegue essa autonomia enquanto ciência? Quando determinado campo de produção do conhecimento define os seus conceitos-chave e os seus métodos, e abordagens sobre determinados fenômenos que dizem respeito a um campo de produção do conhecimento. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, tá? De forma mais aprofundada sobre esse movimento de definição dos conceitos-chave, do objeto de estudo e das metodologias de estudo do conhecimento científico, especialmente da antropologia. Tá? Falamos da importância do iluminismo, enquanto movimento filosófico teórico que foi fundamental para pensar elementos essenciais para a gente pensar a universalidade do comportamento humano e a universalidade de alguns temas, de algumas formas de agir, particulares a todos os seres humanos, a todos os seres humanos.
Tivemos também a importância do conceito de culto alemão para a gente pensar as identidades locais, né? Então, em termos teóricos, dentro da filosofia, o iluminismo e o romantismo contribuíram muito para que a gente pensasse, né, a ideia de civilização como um conjunto de regras que guiam a vida em sociedade, e para a gente pensar a ideia de culto como uma série de valores exclusivos de um povo, que a gente pode traduzir como a identidade de um povo também, tá? E como esses valores de um povo permanecem ao longo do tempo. Então, a gente aqui tem elementos filosóficos para pensar temas, né, relativos à diversidade humana, pensando os seres humanos enquanto um grupo um organismo vivo com condições semelhantes em todos os lugares do mundo, claro, né, com diferenças geográficas, diferenças culturais, diferenças históricas, mas com características universais, em termos de constituição fisiológica, física, psíquica. E o conceito de culto também, né, oferecendo ali um instrumento para a gente pensar não só os elementos que nos tornam universais enquanto espécie, mas também os elementos que conferem particularidades aos seres humanos enquanto espécies, particularidades que vão variar de território para território. Então é aqui que surge uma brecha na filosofia para que a gente comece a pensar questões socioantropológicas, questões do pensamento social propriamente dito, tá? E aí, bom, a reviravolta fundamental na filosofia para que a antropologia surja como ciência, mas não só a antropologia, as próprias ciências sociais, foi a publicação do livro Origem das Espécies de Darwin, que vai ser utilizado por Herbert Spencer, um filósofo, nas suas teses do darwinismo social, e na ideia central de que todas as sociedades elas são, né, compostas por seres humanos que têm uma unidade fisiológica, biológica, mas que têm particularidades culturais, diferenças culturais, ou seja, o argumento-chave de Spencer, quando está fundando dentro da filosofia uma perspectiva sociofilosófica capaz de entender o comportamento humano, o argumento-chave de Spencer olha, os seres humanos são iguais psicologicamente, fisiologicamente, mas culturalmente eles são diferentes, eles estão em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, somos iguais enquanto corpo fisiológico, biológico, mas estamos em estágios de desenvolvimento diferentes. Na Europa, a gente percebe um estágio de desenvolvimento especialmente tecnológico maior do que, por exemplo, nos povos da África, que foram, ao longo de sua história, explorados, né? Tem uma longa história de exploração, né? Desde as viagens de circunnavegação, descobrimento, até o imperialismo de finais do século XIX, quase 500 anos de história de exploração, de uma história muito rica, com uma epistemologia muito rica, com uma filosofia muito rica, que foi ofuscada pela Europa, tá? Bom, então é essa base dentro da filosofia para surgir um pensamento social. E segundo Erikson e Nielsen, os pais das ciências sociais são Karl Marx e Lewis Morgan, tá? Marx comumente associado à sociologia, junto com Weber, e o Morgan, junto com Fraser e Taylor, associados à antropologia, tá? Então eles vão começar a pensar. O Morgan vai ser um dos fundadores do evolucionismo cultural, que vai ser a primeira corrente teórico-filosófica utilizada pela antropologia para pensar suas bases científicas. Tá? O Taylor que vai ser o responsável por institucionalizar a antropologia nas universidades, ou seja, quando um campo de produção do conhecimento científico ele se torna reconhecido amplamente pelos seus pares e por outros intelectuais, ele ganha logo um lugar, um espaço dentro das universidades, que são as instituições, digamos assim, a vitrine da produção do conhecimento científico, as universidades, com seus laboratórios de pesquisa, enfim,
com essa lógica de acúmulo, de produção de conhecimento, de renovação da produção do conhecimento. Tá? E Taylor, além de institucionalizar a antropologia como ciência, né, porque foi nomeado o primeiro professor de antropologia da Universidade de Oxford, ele ainda foi responsável por fundar o conceito central da antropologia. Fundar não, mas por, né, articular ali o conceito de civilização francês como um conjunto de regras e o conceito de culto alemão como a identidade de um povo. Ele articula isso, junta esses dois conceitos e desenvolve, sistematiza o atual conceito de cultura que a gente tem trabalhado, né? Com atualizações contínuas, a gente está sempre se atualizando. Então, é Taylor que vai ser ali, digamos assim, um marco, né, para o surgimento oficial, para a consolidação da antropologia como ciência. Tá? E aí nós tivemos, assim, o evolucionismo cultural como a principal escola produtora de conhecimento da antropologia, no seu início, né, nos nomes de Fraser, Taylor e Morgan. E nós tivemos também contribuições de outros teóricos, né? Nós tivemos o difusionismo, que teve ali, principalmente no nome de Boas, que é muito marcante para a gente, né? Com a ideia de relativismo cultural, que falamos aula passada, e de particularismo histórico. Tivemos ali uma forte crítica ao evolucionismo, nós vamos ver isso hoje, no texto de hoje, tá? Está reservado para hoje. Nós tivemos também as contribuições da nova sociologia, ou da escola sociológica francesa, que nós vamos ver semana que vem, especialmente nos nomes de Émile Durkheim e Marcel Mauss. Esse é o Émile Durkheim, tá? Falamos da contribuição de Émile Durkheim, com um destaque especial para os sistemas primitivos de classificação, tá? Que é quando o Durkheim vai avançar nas teses que estavam sendo trabalhadas pelos difusionistas e pelos evolucionistas e avançar nesse argumento de que é boasiano, em grande medida, de que todas as culturas elas são civilizadas e operam com um raciocínio lógico para classificar o mundo à sua volta, né? E todas as culturas, por mais diferentes que sejam, elas utilizam a mesma lógica de classificação, né? Pautada na sua visão de mundo, na visão de mundo que é institucionalizada e definida pelo grupo do qual ele faz parte. Por exemplo, nós do Ocidente, né, a nossa produção de conhecimento em sociedades urbanas e industriais, ela é a nossa forma de classificar o mundo, de interpretar o mundo, ela é maciçamente legitimada pelo saber científico, né? Pelo saber científico. E o saber científico é um produto da nossa própria estrutura social, né? Fruto de uma série de trabalhos, de estudos, de conhecimento acumulado, institucionalizado, que serviram para estruturar a lógica da vida nas grandes cidades, né? Mesmo que você não guie sua vida com base na lógica do saber científico, mas vivemos e organizamos nossa vida, mesmo involuntariamente, pautada pela lógica do saber técnico, científico, racional, né? Quando a gente define que horas a gente acorda, qual é a melhor hora para comer uma comida leve, a melhor hora para comer uma comida pesada, qual é a melhor hora para se ir no banheiro, quando a gente está classificando, organizando o mundo nesses termos, a gente, mesmo sem saber, mesmo inconscientemente, a gente está organizando o mundo dentro de uma lógica racional, técnico-científica, né? Que muitas vezes a gente não sabe que está operando, mas está, né, agindo sobre nós, nos fazendo agir. É isso que se chama de estrutura social, que a gente vai ver, tá? Então, esse livro é uma contribuição muito importante, que a gente vai ver na aula que vem, uma contribuição da escola sociológica francesa para quebrar essa ideia de que, entre aspas, os primitivos, ou as sociedades tradicionais, ou as sociedades simples, ainda não chegaram num estágio civilizado de pensamento. Não, eles mobilizam uma lógica racional dentro dos seus termos, dentro da sua estrutura social, para classificar o mundo, assim como nós fazemos também, né?
E aí um texto muito interessante, porque ele vai mostrar como a lógica de classificação do mundo desses povos simples é muito mais complexa que a nossa, porque justamente eles não fizeram a separação entre humano e natureza que nós fizemos, né? Nós fizemos uma separação humano-natureza, né, no final do século XIX, onde nós deixamos de ser mais uma parte do todo da natureza e passamos a ser, digamos assim, um instrumento de modificação da natureza, de transformação da natureza, né, de ação transformadora na natureza. E a lógica dos povos simples, ou primitivos, como utilizado no jargão da época da escola sociológica francesa, é uma lógica integrada, né, entre a natureza, ou seja, ele se vê como mais um ser da natureza que funciona como mais uma peça para manter o equilíbrio da natureza. Então, é uma perspectiva muito sofisticada. Tá? Por fim, nós vimos as contribuições do Max Weber também, que contribuiu imensamente para a antropologia, né? No sentido de tirar o foco durkheimiano da estrutura social e pensar as formas como os indivíduos agem para reproduzir ou para modificar as estruturas sociais. Estrutura social a gente vai ver como um conjunto de regras que organizam a nossa vida em sociedade. Regras estruturadas que vão organizar nossa vida em sociedade, nossas formas de agir, e aí nós vamos ver como é que essas estruturas se organizam a partir da aula que vem. Ainda estamos na seara de entender, né, esse peso da filosofia no pensamento antropológico. Depois dessa aula de hoje, a gente vai se distanciar da filosofia e vai entrar digamos assim, no que a antropologia produziu de teoria e metodologia propriamente ditos, tá? Só um destaque para a ideia de tipo ideal weberiano. Tá? A ideia de tipo ideal weberiano, semelhante à ideia de fato social, é uma ferramenta metodológica para transformarmos fenômenos do campo do comportamento humano em grupo em fatos científicos possíveis de serem analisados com a base teórica da sociologia e com a base metodológica também da sociologia. Aqui eu falo sociologia, mas aqui nesse momento que a gente está discutindo, em termos de contexto histórico, sociologia e antropologia estão ali, né, como, digamos assim, surgindo ali da mesma matriz teórica metodológica. Então estão imbricadas, estão ali quase, né, como um mesmo corpo se separando, tá? E aí hoje chegamos finalmente ao nosso autor selecionado para hoje, que é o Roberto Cardoso de Oliveira, que é uma figura assim muito inspiradora das ciências sociais no Brasil e muito inspiradora da antropologia brasileira, tá? Então eu separei um capítulo breve, capítulo pequeno, de 13 páginas, né? 12 páginas. Então, o máximo que a gente vai ler ali por semana é 20 páginas, como a gente já conversou. Minha proposta é fazer uma coisa mais leve. E aí, o que não quer dizer que vocês não precisam ler os textos, né? O fato de ser uma coisa mais leve implica também compromisso, né, da gente, né? Compromisso meu em trabalhar nas aulas, preparar esse material que eu faço para vocês, e compromisso de vocês minimamente para lerem os textos, verem ali as aulas gravadas, tirarem dúvidas, etc. Tá? Então, hoje é o Roberto Cardoso de Oliveira, e eu separei esse texto, Tempo e Tradição, interpretando a antropologia, e esse texto é um texto muito interessante em que ele vai propor que nós utilizemos as nossas próprias ferramentas metodológicas da antropologia para se pensar como ciência. O que o Roberto Cardoso de Oliveira está propondo em linhas gerais? Primeiro, ele está implicitamente ou explicitamente evocando autores que estão ali fazendo uma crítica pós-colonial ou uma crítica decolonial, como vocês preferirem, né? Apesar de ele não trazer explicitamente no texto, quando esse texto foi publicado, em 1988, pelo menos é aqui o ano que está,
fruto de uma conferência, depois a gente confere a data direitinho, mas quando esse texto foi publicado, né, a gente tem ali, dentro da América Latina, uma série de intelectuais pensando, né, essa dependência que nós temos, não só econômica, mas também teórica, dos grandes centros produtores de teoria, né, como a Europa, os Estados Unidos, etc. E o Roberto Cardoso de Oliveira, ele está dizendo, olha, afinado com toda uma série de pensadores latino-americanos, Aníbal Quijano, no Peru, o próprio Celso Furtado, que tem ali um nome que circula por toda a América Latina. Então, eles estavam pensando, olha, é chegado o momento da gente refletir, né, nossas próprias bases fundamentais enquanto ciência. Por exemplo, a antropologia é uma ciência que surgiu na Europa para estudar a gente, estudar os povos das colônias, estudar, ou seja, estudar esse contato entre o europeu com os povos que foram colonizados, né? No caso do Brasil, com os povos indígenas, com os povos africanos, com outros povos que estavam também circulando por aqui, judeus, franceses, ingleses, etc., holandeses, etc. Então, a antropologia ela surge como um instrumento de uma ciência que tem ali como finalidade, talvez não explícita, mas que serve a essa finalidade, melhor conhecer a diferença cultural para que você possa, de forma mais eficiente, interagir com esse grupo, esse povo tão diverso da sua cultura, né? Em termos práticos, você vai, né, entender melhor como funcionam as colônias para melhor poder colonizá-las, que era a palavra utilizada na época, né? Então, o Roberto Cardoso, ele é afinado com todo esse pensamento latino-americano de uma época, né? Ele está sugerindo que a antropologia utilize, né, essa ferramenta metodológica que é estranhar o outro, né? Esse exercício que a antropologia faz, né, de entrar em contato com o outro e de fazer esse exercício para colocar mais em evidência, né, as características desse outro que mais destoam das minhas. É isso que o antropólogo faz. O antropólogo, quando vai estudar outra sociedade, outra cultura, ele chega na outra cultura e ele vai, com seu olhar treinado, fazer emergir, né, identificar, né, ali os elementos que são mais, que possibilitam que a gente tenha ali um contraste mais, digamos assim, acentuado da nossa diferença cultural. É um exercício de estranhamento, né, que a gente pode fazer tanto quando a gente vai analisar uma cultura, uma realidade cultural muito distante da nossa, ou mais importante ainda, quando a gente vai analisar uma realidade cultural na qual nós também estamos inseridos. Né? Então, é o que a Marisa Peirano vai chamar, né, de alteridade próxima, alteridade distante e das estratégias de estranhamento dessa alteridade, dessa diferença, quando essa diferença é muito grande culturalmente ou quando essa diferença praticamente não existe porque fazemos parte da mesma cultura. A antropologia como ciência, Larissa, ela surge, eu vou lhe dizer agora, a antropologia como ciência, é claro que esses marcos, a gente atribui esses marcos históricos, mas existe ali, né, uma série de contextos que contribuíram para o surgimento da ciência. Ela não nasce assim num dia, numa hora específica, mas a gente pode delimitar ali um marco, né, aproximado do surgimento das ciências. A antropologia mesmo nasce como ciência, né, ali no momento exato em que Taylor, na última década do século XIX, 1896, ele é nomeado como o primeiro professor de antropologia de Oxford, né? E quando ele coloca lá no dicionário de Oxford o conceito de cultura, né, que é aquele todo complexo que inclui
conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume, qualquer outra capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, na última década do século XIX, 1890, né, que a antropologia vai se definir como ciência, tá? Propriamente dita. Se você precisa de uma data precisa, eu sugiro que você utilize como um marco a entrada de Taylor na primeira cátedra de antropologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, tá bom? Então, voltando para o Roberto, o pessoal pode fazer quaisquer perguntas, tá? Da aula passada, da aula de agora, de nada, Larissa, ou curiosidades, né? Então, Roberto Cardoso de Oliveira, ele tem essa importância, e esse texto trata disso. Esse texto ele está propondo que a gente faça esse exercício de estranhamento da nossa realidade próxima, né? Nós somos antropólogos, no caso eu, Roberto Cardoso, vocês ainda estão se profissionalizando, mas para quem já é profissional, o Roberto Cardoso de Oliveira, ele está propondo, olha, como antropólogos, vamos fazer esse exercício que a gente está acostumado a fazer, de estranhar o outro, e vamos nos estranhar a nós mesmos, enquanto antropólogos, vamos estranhar a própria produção de conhecimento antropológico, para, a partir disso, a gente avançar metodologicamente, tá? E aí é disso que trata esse texto. Então, como é que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai argumentar que a antropologia ela é uma ciência, mas ela é uma ciência diferente das ciências naturais, ela tem suas particularidades. Então, o primeiro passo, né, para a gente se estranhar é a gente se conhecer bem. Então, ele vai apresentar o que ele chama de matrizes do pensamento antropológico, né? Ele vai pegar a ideia de paradigma, explicar a ideia de paradigma como um conjunto de explicações sobre determinado fenômeno que são atualizadas de tempos em tempos, e à medida que elas são atualizadas, um paradigma vai sucedendo o outro, né? E ele vai colocar que, olha, para a antropologia é um pouco diferente, para as ciências humanas de modo geral, porque na antropologia os paradigmas eles não sucedem um ao outro, eles vão se atualizando e eles convivem entre eles. Então, na verdade, melhor do que falarmos em paradigma, quando tratamos de antropologia, é mais interessante falarmos de matrizes teóricas ou matrizes disciplinares, que se complementam, que se criticam, e que, a partir desse exercício de crítica, contribuem para a transformação da disciplina, né? E aí o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai finalizar, fazendo um resumo para iniciar no texto, ele vai finalizar dizendo, né, que esse exercício de estranhamento possibilitou que ele visse que a antropologia, além de ter especificidades, né, em relação às diferenças, o que é natural, em relação às ciências naturais ou às ciências exatas, a antropologia ela é uma ciência que encara de forma saudável essa prática de estar revendo os seus métodos, tá? Revendo os seus métodos. E que a antropologia ela é, acima de tudo, né, uma ciência interpretativa, tá? Ou seja, por mais que nós, antropólogos e humanistas, utilizemos um método, né, assim como as ciências naturais, um método que vem lá de Aristóteles, né, pautado na observação, na classificação, na análise, as nossas conclusões elas não são fechadas, elas são interpretativas. Tá? Ciências naturais, elas aplicam um método pautado na observação, na classificação, na análise e na explicação. Então, elas vão explicar um evento. Por exemplo, a gravidade. A gravidade não é algo que vai mudar, dependendo da minha interpretação ou da interpretação, por exemplo, do Bruno ou do Felipe. A gravidade, independente da interpretação do Bruno e do Felipe, a gravidade é uma força que puxa os objetos para o chão. Ela acontece aqui na Terra, ela acontece em Plutão, ela acontece muito provavelmente em outros sistemas e em outros, digamos assim, contextos do nosso universo, tá?
com a antropologia não é assim, né? Nós não explicamos fenômenos, nós interpretamos fenômenos. Então, é um texto muito interessante do Roberto Cardoso de Oliveira, que eu coloquei aqui. Oi. Deixa só concluir super rápido, por favor. É um texto... Obrigado. É um texto super interessante que eu resumi aqui para introduzir, e aí a gente vai, né, destrinchá-lo, porque ele tem conceitos que precisam ficar muito claros para vocês, que são mais, né, complexos do que essa explicação de 10 minutos sintética. Pode falar. Eu posso estar adiantando um pouquinho a discussão, professor, porque o que eu vou falar, o senhor já falou bem no início, mas ele já está já no finalzinho do texto. É a questão de como o autor ele vê as críticas de Thomas Kuhn em relação ao que o senhor falou, que ele fala na questão do paradigma. E eu queria saber como é que o autor ele vê essas críticas que é feito das ciências, né, das ciências físicas para as ciências sociais. Otacílio, bacana a sua pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar com o texto, porque aí tem separado, tá? Inclusive, eu trouxe até uma foto do Thomas Kuhn para a gente falar um pouco sobre essa crítica que ele faz, a ideia de paradigma, essa sugestão. Então, eu te peço só, Otacílio, um pouquinho de paciência, vamos avançar um pouco, que aí, quando chegar nessa parte, eu dou uma atenção especial a essa sua questão, tá bom? Porque aí, para eu não ficar... Eu mesmo não me atrapalhar na lógica que eu construí meu raciocínio, tá? Então, vamos lá. Roberto Cardoso de Oliveira, um patrimônio cultural da antropologia no Brasil, tá? Roberto Cardoso de Oliveira, ele tem 3 contribuições centrais para a antropologia, tá? Primeiro, para a etnologia indígena. Ele foi um dos ferrenhos defensores das demandas dos povos indígenas por reconhecimento, né, enquanto povos originários, né. Há uma dificuldade, hoje em dia menos, justamente por causa de intelectuais como Roberto Cardoso de Oliveira, da Mata, João Pacheco, o próprio Florestan Fernandes, mas o Estado ele tem ali um pouco de dificuldade, já foi bem maior, de reconhecer essa legitimidade dos povos originários, ou seja, os povos que encontravam-se na terra, né, na América do Sul, onde hoje a gente conhece o Brasil, antes do Brasil se tornar essa instituição, né? Brasil, uma instituição, é um país, né? É uma instituição, uma nação, né? Então, Roberto Cardoso de Oliveira, ele teve uma contribuição central, junto com outros intelectuais, no sentido de criar argumentos jurídicos para que fosse atendida essa demanda dos povos indígenas por um reconhecimento de um território, pelo reconhecimento das suas especificidades enquanto grupo étnico, tá? Então, foi um dos temas da vida do Roberto Cardoso de Oliveira. Inclusive, a tese dele, de doutorado, foi com os povos indígenas Terena, tá? Povos indígenas que ficam ali no interior do estado de São Paulo, tá? E, se não me falha a memória, foi orientada pelo Florestan Fernandes. Acho que a gente vai ver um pouco mais abaixo, né? Segunda contribuição do Roberto Cardoso de Oliveira em termos mais amplos e para as ciências sociais como um todo, né, que ele sempre foi um entusiasta, ou seja, ele sempre teve muito entusiasmo, né, para pensar questões de epistemologia das ciências sociais. Hoje a gente vai aprender o que significa essas duas palavrinhas, ontologia e epistemologia. Já me adiantando um pouco, né, a segunda contribuição do Roberto Cardoso de Oliveira, ela vai nesse campo de estudos, que é pensar as formas de abordagens metodológicas, né, para que nós, enquanto cientistas sociais, possamos
abordar e investigar os fenômenos sociais sempre de forma mais, digamos assim, eficiente e atualizada. Tá? A gente vai ver que ao longo do crescimento de uma ciência, crescimento não, mas ao longo do surgimento e desenvolvimento de um campo de produção científico, você está se atualizando suas bases teóricas e metodológicas, né? A própria paradigma do Thomas Kuhn que a gente vai ver, tá? Acho que você, a ciência política, devem ler muito Karl Popper também. O Thomas Kuhn e o Karl Popper são bem afinados, tá, nessa ideia de paradigma. Então, de tempos em tempos, as ciências elas atualizam seus modelos, né? E o Roberto Cardoso de Oliveira, ele sempre teve muito interesse nesse tema, que é o tema da epistemologia, que é o campo de estudos do saber científico que teve origem na filosofia, que está voltado à dimensão metodológica do saber científico. Tá? E é o ponto onde a gente começa a criar rupturas, digamos assim, nos modelos que nós já temos. Então, Roberto Cardoso de Oliveira, esse próprio texto é um exemplo, ele sempre foi muito entusiasmado pela atualização das bases metodológicas e também teóricas das ciências sociais, especialmente da antropologia. Tá? E como eu já disse, já adiantei um pouco esse ponto 3, né? A partir desse interesse teórico, né, metodológico que ele tinha, né, e que ele aplicava para pensar novos problemas das ciências sociais, ele desenvolve esse interesse epistemológico, né, que é nesse campo de produção de conhecimento sobre as condições de possibilidade de se conhecer determinado fenômeno, né? Então, ele traz grandes contribuições para essa crítica ao saber antropológico e para essa atualização das bases metodológicas do saber antropológico. É interessante pontuar, né, quem não percebeu ainda, para mim isso é evidente, né, que o Roberto Cardoso de Oliveira, ele é filósofo. Ele tem um pé na filosofia, né? Quem lê o texto vê, né, quando ele começa a discutir os racionalistas, os empiristas, a questão do paradigma do Thomas Kuhn, né, então isso são campos, né, são temas de estudo do campo da história da ciência, da filosofia da ciência. Então, a primeira curiosidade para a gente entrar no texto, né, é sempre bom quando a gente vai entrar no texto, a gente vê muita informação sobre o autor, sobre o contexto do texto, isso facilita a gente a interpretar o texto. Então, uma informação que é interessante para a gente tomar conhecimento, antes de entrarmos no texto do Roberto Cardoso de Oliveira, é que ele vem do campo da filosofia. Tá? E de dentro do campo da filosofia, e também quando ele começou a circular pelo campo da antropologia, ele tem ali uma genealogia, uma relação próxima com o pensamento francês. Tá? Então, ele tem um pé, enquanto filósofo, enquanto antropólogo, no racionalismo francês. Tá? E no Brasil, como se ele foi aluno de Florestan Fernandes, tá? Que vocês devem conhecer muito bem. É inclusive o nome do diretório, né, acadêmico da gente aí no ICS, é o Centro Acadêmico Florestan Fernandes. Me corrijam se eu tiver equivocado. E sob orientação, vejam quando ele fez o doutorado dele, né? Ele fez o doutorado dele na década de 60. Em 62, o Roberto Cardoso de Oliveira fez o doutorado dele, né, sob orientação de Florestan Fernandes, estudando a organização, né, social dos povos terena. E a tese dele é muito interessante, porque a tese do Roberto Cardoso de Oliveira ela apresenta um grande avanço sobre os estudos dos povos indígenas, né?
até esse momento, quando íamos estudar os povos indígenas, a gente ia muito procurando ali o que tinha permanecido dos povos indígenas, né? O que é que permanece. E o Roberto Cardoso de Oliveira, influenciado pela orientação do Florestan Fernandes, ele está indo além, ele quer ver exatamente as transformações pelas quais os povos indígenas estão passando. Isso tem tudo a ver, eu peço que vocês retenham essa informação, né? Essa ótica de estudar os povos indígenas a partir de uma perspectiva de eles estão desaparecendo, precisamos documentar e preservar, né, a sua essência antes que ela desapareça, e esse segundo caminho de análise dos povos indígenas, que é estudar justamente as transformações pelas quais eles estão passando. Eu peço a vocês que retenham essa informação, porque vai ser importante quando a gente estiver discutindo sincronia e diacronia. Tá? Então, o Roberto Cardoso de Oliveira, ele tem essa tese muito interessante, que ele analisa ali como os povos indígenas eles estão assimilando, ao mesmo tempo, como a sociedade brasileira está, digamos assim, impondo para eles essa lógica de sociedade de classes. A lógica de sociedade de classes, vocês já devem saber, no segundo período, é uma lógica urbano-industrial de sociedades complexas. Marx estudou justamente as transformações no mundo do trabalho que levaram ao capitalismo em uma sociedade hierarquizada e dividida a partir das classes sociais, burgueses, trabalhadores, etc. Tá? Então, vejam que é uma tese muito interessante, a do Florestan Fernandes. Né? Ela está justamente propondo um novo tema e uma nova forma de se abordar a questão indígena no Brasil. Né? Então, nesse texto, pessoal, com essas informações, a gente já consegue entrar nesse texto, né? Que de fato foi escrito ali em 88, um ano que foi um marco no mundo. Né, a redemocratização, a Constituição de 88, um ano depois da redemocratização, queda do Muro de Berlim. Então, nesse texto, bastante antigo, mas muito atual, alguns de vocês nem eram nascidos, né, quando o Cardoso de Oliveira escreveu esse texto. Eu estava com quase 8 anos, indo completar 8 anos. Então, o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai argumentar, como eu já havia dito, né, que a antropologia, né, nesse exercício de estranhamento que ele fez, né, olhando para si mesmo enquanto antropólogo, ele viu que a antropologia é uma ciência interpretativa, né, hermenêutica, que tem como meta conseguir um grau de compreensão de si, estranhando a si mesma e a seus métodos, ontologias e epistemologias. Então, olha que frase complicada. Olha que frase complicada, cheia de palavras que muitos não conhecemos ainda. Né? Então, vamos destrinchar isso aqui. O Roberto Cardoso de Oliveira, como eu disse nesse texto, ele está argumentando que existem ciências, né, que são ciências que trabalham com a ideia de explicar os fenômenos. Né? Ela explica o fenômeno. Essa explicação, ela não vai de acordo com o pesquisador. Né? Ela é uma explicação fruto de um trabalho de laboratório em que você vai isolar causas e efeitos, em que você vai experimentar, você vai testar, aplicar testes, e a partir disso você consegue um resultado que explica determinado fenômeno. Né? Isso é característico das ciências exatas. As ciências exatas, né, quando da aplicação do seu método, que é pautado primeiro na observação, segundo na classificação, na análise, quando ela aplica esse método, quando ela termina a análise em ciências naturais, elas vão explicar os fenômenos. A gravidade, no campo da física, o fenômeno digestivo no campo da química, o fenômeno... enfim, fenômeno no campo do científico das ciências naturais e exatas. Para o Roberto Cardoso de Oliveira,
A antropologia é uma ciência interpretativa porque, quando ela aplica o método científico, né, pautado na observação, na análise, na classificação, na análise, feito isso, quando ela vai esboçar suas conclusões, ela faz de forma interpretativa. É uma ciência interpretativa, ou seja, que podem, em que os fenômenos podem ter mais de uma interpretação. Tá? Por exemplo, vamos analisar a Covid-19, os impactos da Covid-19 no turismo de Alagoas. Tá? Eu vou aplicar um método para analisar os impactos da Covid no turismo de Alagoas. Por exemplo, o David vai aplicar o mesmo método e eu posso chegar a interpretações diferentes da do David. E nós observamos o mesmo fenômeno. Essas informações podem se complementar, essas informações podem contribuir para que seja, né, para que fique evidente de que uma é mais, digamos assim, melhor esboçada, outra menos esboçada. O ponto é que quando o Roberto Cardoso de Oliveira ele fala que a antropologia é uma ciência interpretativa, é que ela é uma ciência que, diferente das ciências naturais, ela não procura uma explicação unívoca, tá, para o fenômeno analisado. Ela interpreta o fenômeno. Esse fenômeno pode ser interpretado de modo diferente por outro pesquisador, em outro contexto, que teve acesso a outros dados, etc, etc, etc. Bom, se ela é interpretativa, em outras palavras, pode-se dizer que ela é uma ciência hermenêutica. Tá? Hermenêutica, para quem é religioso ou tem interesse pelo campo de estudo das religiões, hermenêutica é a ciência que interpreta os textos antigos, de caráter religioso ou sagrado. Tá? Então, Roberto, e essa interpretação ela varia. Né? Ela varia de estudioso para estudioso. Você pega um católico ortodoxo lá da Rússia, e pega um luterano alemão para interpretar ali aquele contexto em que houve um racha na igreja e teve ali o protestantismo, etc. e tal, muito provavelmente eles vão, né, ao aplicar esse método hermenêutico interpretativo, né, de leitura dos textos sagrados, eles vão chegar a interpretações diferentes. Tá? Então, a antropologia é uma ciência interpretativa, né, cujo trabalho é semelhante ao trabalho da hermenêutica, em que você vai se debruçar sobre escrituras antigas, sobre textos antigos. Esse texto é o próprio antropólogo que produz, né, é a etnografia. E, nesse sentido, a antropologia é uma ciência interpretativa, né, pautada nesse método hermenêutico, em que você vai a campo, observar o que acontece em campo, descrever o que acontece em campos, produzir um texto sobre o que você observou em campo e interpretar esse texto, né, que você escreveu na sua etnografia. E o que é que se... Né, e qual a finalidade desse trabalho? A finalidade desse trabalho, né, para a antropologia, né, é conseguir, né, um bom entendimento do que ela é enquanto ciência, e um bom entendimento das suas bases ontológicas e das suas bases epistemológicas. Então, essa frase super complicada, com palavras muito complicadas, traduzida para uma linguagem mais acessível, o Roberto Cardoso ele quer dizer o seguinte: nesse texto, eu estou propondo a ideia de que a antropologia é uma ciência interpretativa. Como assim? Explico. Ela é uma ciência interpretativa e, semelhante à hermenêutica, que trabalha com a interpretação de textos antigos, o antropólogo ele vai a campo, observa o que acontece a campo, escreve o que acontece em campo e depois ele se volta para suas escrituras, suas anotações e constrói uma interpretação sobre o que ele viu em campo. E ele faz isso por quê? Ele faz isso, né, para aprimorar a própria antropologia em si mesma, né, tornar a antropologia em si mesma uma ciência melhor, refinar
as próprias bases da antropologia, né? E faz isso também para atualizar as bases primeiras da antropologia, que são as bases ontológicas, ou seja, o próprio objeto de estudo da antropologia, e também para atualizar suas bases epistemológicas, ou seja, os métodos de análise e de compreensão da própria antropologia. E, claro, espera-se que isso contribua principalmente para, digamos assim, um grau de compreensão e um aprimoramento da realidade do grupo que é estudado, né? A antropologia, ela tem esse duplo movimento de realizar pesquisa, de produzir conhecimento, pensando na própria lógica de aprimoramento das suas ferramentas de produção do conhecimento, mas também pensando na própria lógica de entendimento, de compreensão do mundo e de sugerir formas através das quais esse mundo pode se tornar, essa realidade pode se tornar uma realidade mais aprazível, melhor para os grupos estudados, né? Eu, por exemplo, enquanto antropólogo, trabalho com patrimônio cultural. Quando eu saio daqui para ir até a Vila do Jaraguá, analisar ali a relação que existe entre aquela comunidade de pescadores e o patrimônio histórico centenário do Jaraguá enquanto centro histórico, né, eu estou pensando em tornar a relação que vai do poder público com as políticas de patrimônio e turismo mais afinada possível com as demandas da população que vai sofrer o impacto dessas políticas, que vai ser realocada. Então, se a gente consegue, né, fazer com que as demandas da população nessa aplicação de uma política sejam atendidas minimamente, é sinal de que essa política ela vai ser aplicada com mais eficiência. Aqui está todo mundo tendo... O segredo de uma política de eficiência é você trazer para a agenda dessa política as demandas da população que vai experimentar essa política, para que todo mundo minimamente se sinta contemplado. Então é mais ou menos isso que o Cardoso de Oliveira está tentando fazer, tá? Oferecendo um caminho para que vocês, estudantes, e para que eu também, estudantes de antropologia, com mais, que já estão formados e que estão se formando, eles tenham esse entendimento do que é a antropologia como saber científico, tá? E para isso a gente precisa estar recorrendo à filosofia, tá? Porque todo saber científico nasce da filosofia. Então, 2 conceitos que vocês precisam aprender, tá? Primeiro, ontologia e segundo, epistemologia. Pessoal, quando uma ciência está se formando, quando uma ciência ela está cortando o cordão umbilical com a filosofia e se formando enquanto novo campo de produção de conhecimento, ela precisa fazer 2 coisas. Primeiro, definir as suas bases ontológicas. Segundo, definir suas bases epistemológicas. É só a partir do momento em que ela define suas bases ontológicas e epistemológicas que ela entra no rol, né, dos campos de produção de conhecimento científico. Então, primeiro de tudo, pessoal, é necessário, para um campo de saber científico, definir suas bases ontológicas. E o que é ontologia? Ontologia é o campo da filosofia da ciência que estuda justamente o modo em que como nós definimos a coisa em si. E o que é a coisa em si? Os conceitos, as definições e os princípios básicos definidores do objeto do saber científico. Então, quando a antropologia ela começou a se dissociar do campo da filosofia, a primeira coisa que ela fez foi definir, né, as suas bases ontológicas. Ou seja, qual é o seu conceito-chave? A coisa em si. A antropologia, qual é a coisa em si da antropologia? Qual é o conceito-chave? Cultura. Né? Qual é o objeto de estudo da antropologia? A coisa em si da antropologia, né? A diversidade cultural, o modo como a cultura, né, estabelece limites para a ação humana em grupo. Essa é a coisa em si. A gente está definindo, primeiro, o objeto de estudo da antropologia e o conceito-chave da antropologia.
Deixa eu ver o que foi que escreveram aqui no chat. Pessoal, mais alguém está sentindo isso que a Larissa está sentindo, o áudio cortando? Não, professor, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. A Jéssica disse que está sentindo também, a Érica também. Bom, eu tenho 2 computadores aqui. Eu desliguei a internet de um, desliguei também a internet do smartphone. Foi há uns 10 minutos, né? Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar minha câmera, tá? E aí, caso vocês identifiquem qualquer coisa, me avisem, porque aí eu dou uma recarregada na página tá bem? Mas, Larissa, dá uma atualizada na tua página para ver se melhora. Se melhorar. E, por favor, pessoal, mais alguém mais está sentindo meu áudio falhar? Agora, nesse momento. Agora, será? Está falhando ainda? Aqui está tranquilo. Bruno disse que não. Bom, eu vou para a via de bacana. Por via das dúvidas, eu vou tirar a minha imagem, tá? Então, vamos avançar. Foco nos slides que eu preparei, tá? Então, a primeira coisa que a antropologia precisou fazer, né, quando se definiu como ciência, foi definir as suas bases ontológicas, ou seja, a coisa em si, seu objeto de estudo e o seu conceito central. Então, qual é o conceito central da antropologia? A cultura. Qual é o objeto de estudo da antropologia? A diversidade cultural. Aprofundando mais, o comportamento humano é regrado pelas as particularidades culturais dos grupos humanos. Feito isso, o segundo passo, né, depois que a gente define o nosso conceito central e o nosso objeto de estudo, que é o que Roberto Cardoso de Oliveira e que eu estamos chamando de bases ontológicas, a coisa em si, a gente vai ter que definir as formas de apreensão da coisa em si. Como é que eu vou investigar a cultura? Como eu vou investigar a cultura influenciando no comportamento humano? Como é que eu vou investigar o meu objeto de estudo? Como é que eu vou investigar o meu conceito central? Então, eu preciso definir minhas bases epistemológicas, ou seja, o conjunto de métodos, né? A metodologia que eu vou utilizar para aprender, para investigar, para entender, para conhecer o meu objeto de estudo e o meu conceito central, que é, né, justamente as condições de possibilidade de conhecimento da coisa em si. Em 2 palavras, o método científico, que é pautado na observação, classificação, análise e explicação ou interpretação, no caso da antropologia. Tá? Então, é justamente sobre esses temas que o Roberto Cardoso de Oliveira vai trabalhar para que a gente tenha essa compreensão, né, de onde a antropologia veio e para onde a antropologia está indo. Então, veja, a antropologia vem lá do evolucionismo. Me dá uma agonia tão grande ficar sem a câmera, que aí eu terminei ligando. Se der falha, avisem, que aí eu desligo, tá? Então, a antropologia vem lá do evolucionismo e chega, né, no final do século XX como uma ciência interpretativa. Tá? Então, é justamente sobre isso que esse texto, que é uma conferência, né, vai falar. Sobre esse exercício de estranhamento de si, que a antropologia tem, né, e que caracteriza a antropologia como ciência. Então, são essas discussões, né, que o Roberto Cardoso de Oliveira está iniciando ali no final da década de 80, que vão guiar a produção antropológica até os dias de hoje, pautada em discussões sobre etnografia como estratégia de revisão de si mesma da antropologia. Podem observar, né? Observem a ciência política, observem a sociologia e observem a antropologia.
Das três, a antropologia é a ciência que, nos últimos anos, nas últimas décadas, mais tem produzido conhecimento no sentido de rever os seus métodos. Faz parte do próprio saber científico esse exercício de você estar revendo suas bases ontológicas, estar revendo suas bases epistemológicas, ou seja, estar revendo o seu objeto de estudo, estar revendo os métodos apropriados para melhor se conhecer o seu objeto de estudo. Então, quando a gente olha para a antropologia, para a ciência política, para a sociologia, nos últimos 20 anos, a antropologia ela tem produzido muito, né, pautada em discussões sobre etnografia como uma estratégia de revisão teórico-metodológica, ou seja, como uma estratégia de revisão ontológica e epistemológica. Tá? Então, o autor está observando essas características do saber antropológico. Estão me ouvindo bem, pessoal? O autor está observando essas características do pensamento antropológico. Tá? Obrigado. E ele está propondo justamente que a gente faça esse exercício de estranhamento, né, para a gente melhor entender a antropologia e, mais ainda, entender essa característica central da antropologia para ele, que é de que a antropologia é uma ciência interpretativa. Tá? Então, ele vai pegar esse argumento, né, de que a antropologia já está acostumada a estranhar o outro, o seu grupo de estudo, né, mas ainda precisa aprimorar essa técnica de estranhamento dela mesma. Tá? Para a gente tentar se libertar um pouco dessa produção de conhecimento pautada na teoria que vem de fora. Então, o Roberto Cardoso de Oliveira ele está incentivando a gente, né, a descobrirmos uma forma de produzir conhecimento que não seja tão dependente da teoria que é produzida na Europa e nos Estados Unidos. Roberto Cardoso de Oliveira ele está dizendo assim, olha, é chegado o momento da gente se estranhar, se reconhecer como uma ciência feita num país que foi uma ex-colônia, feita num país que era um laboratório da Europa, laboratório para o racismo, laboratório para a escravidão, laboratório para teorias de embranquecimento, pautada nos ideais eugenistas, ou seja, era um laboratório. E a gente está produzindo conhecimento utilizando apenas a teoria que vem de lá de fora. Precisamos nos estranhar, né, nos percebermos enquanto ciência que é feita numa ex-colônia e, a partir disso, tentarmos criar conceitos próprios, teorias próprias, que nos auxiliem no melhor entendimento de nós mesmos. Percebe? Então, é isso que ele está tentando fazer. E aí, o autor, ele vai iniciar fazendo isso aqui, eu já disse, tá? E a partir dessa constatação dele, né, que ele faz a partir desse exercício de estranhamento, o Roberto Cardoso de Oliveira, ele vai argumentar justamente isso, né? Que precisamos encontrar formas próprias de produzirmos teoria e formas de abordagem para melhor entendermos nós mesmos, enquanto produtores de ciência, enquanto produtores de antropologia no Brasil. Tá? E aí ele vai entrar agora na questão que o Otacílio, ele estava ansioso ali no começo para que a gente falasse um pouco, e a gente já vai começar a falar agora, que é essa questão de que o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai propor um primeiro passo, né? Para a gente se estranhar, a gente precisa se conhecer bem. E se conhecendo bem, a gente consegue se situar, né? Entender a
nossa lógica de produção de conhecimento. Tá? Então, Cardoso de Oliveira vai fazer esse exercício de estranhar a antropologia. Tá? Então, Roberto Cardoso de Oliveira, ele vai fazer esse exercício de estranhar a antropologia. Tá? E o primeiro passo que ele dá, né, vai ser indo buscar inspiração em Thomas Kuhn. Né? Thomas Kuhn, ele é um filósofo interessante, ele é um estudioso da filosofia do conhecimento, que é um campo de estudo que ora também aparece como história da filosofia, história da ciência, tá? E o Thomas Kuhn, ele faz parte de uma tríade muito interessante. A gente tem o Thomas Kuhn, que ele tem esse livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que é onde ele argumenta, né, que a ciência produz conhecimento a partir da sucessão de novos paradigmas. A gente tem o Karl Popper, que vocês devem estar lendo, né? Tem aquele famoso livro que ele vai falar de metodologia e que é muito usado na ciência política, que ele também segue essa argumentação do Thomas Kuhn. E a gente tem o Paul Feyerabend, que também é muito interessante, que ele tem um livro chamado Anarquia contra o Método, que é um livro que eu gosto muito, que é onde ele sustenta a tese do anarquismo metodológico, né? Eu sempre gosto de sugerir, olha, se você é um pesquisador que tem dificuldade de seguir um método, que se perde muito, que fica rodando em círculos, leia o Thomas Kuhn e o Karl Popper, porque eles são bem conservadores na aplicação de uma metodologia. Agora, se você é desse perfil, que você é conservador na aplicação de uma metodologia e que não consegue lidar com os imprevistos na coleta de dados, etc., leia um Paul Feyerabend, porque Paul Feyerabend, com esse argumento do anarquismo metodológico, ele ensina a gente a lidar com esses momentos de caos que acontecem numa pesquisa, que são os imponderáveis, né? Quem nunca entrou num campo de pesquisa com o método esboçado, chegou lá, o método não estava rendendo. E aí, ao invés da gente forçar a barra, a gente tem que abandonar e procurar outro método. Então, são 3 autores muito interessantes, que vocês, se não leram, vão ler. Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e o Karl Popper. O Thomas Kuhn é o autor que o Roberto Cardoso de Oliveira ele escolhe para dialogar com ele. Tá? E o Roberto Cardoso de Oliveira inicia esse exercício, né, primeiro identificando, olha, no campo de produção do conhecimento científico, por mais que a gente use um método científico, que é comum para todas as áreas, há diferenças no modo como a gente aplica e lá na frente no modo como colhemos nossos resultados. Então, a partir dessa tese, o Roberto Cardoso de Oliveira vai desenvolver o seguinte argumento. Existe uma diferença entre paradigma e matriz disciplinar. E para o Roberto Cardoso de Oliveira, é nessa diferença entre o paradigma e a matriz disciplinar, né, que a gente consegue perceber já as formas particulares como a antropologia ela trabalha sua teoria e seus métodos. Então, o primeiro ponto, né? Primeiro é definirmos o que é paradigma e matriz teórica. Né? Segundo o Thomas Kuhn, que é esse filósofo, historiador da ciência, paradigma é um conjunto de explicações sobre fenômenos que se sucedem umas às outras ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que suas bases explicativas são revistas através de revoluções científicas. Então, Thomas Kuhn está dizendo assim, olha, o paradigma ele é um conjunto de explicações para determinados fenômenos. Por exemplo, voltando à primeira aula, né, quando a gente tinha o paradigma geocêntrico, que era o paradigma que tinha um conjunto de explicações voltadas para argumentar que a Terra era o centro do universo. E aí, a partir disso,
a nossa visão de mundo era guiada. A Terra é o centro do universo. Com uma série de estudos, de avanços teóricos, de avanços tecnológicos que permitiram uma melhor observação do funcionamento do universo, Copérnico, né, um dos nomes da história da física, ele vai dizer, olha, esse paradigma geocêntrico proposto pelo meu amigo Ptolomeu, ele está errado. Estava agora observando o universo com essa lente, né, que tem um maior poder de alcance, que foi recentemente desenvolvida, e eu comecei a observar que a Terra não pode ser o centro do universo. Que o centro do universo é o Sol. Então, eu estou propondo um novo conjunto de explicações, né, para o funcionamento do universo. Ou seja, eu estou propondo um novo paradigma. Um paradigma que agora, né, argumenta que não é mais a Terra o centro do universo, e sim o Sol. Então, a gente vê aí o paradigma geocêntrico sendo descartado porque surgiu um paradigma melhor para explicar o funcionamento do universo, que foi o paradigma heliocêntrico. Tá? Então, Thomas Kuhn, né, ele argumenta que foi que essa substituição de paradigma foi fruto de uma revolução científica. Uma revolução no sentido de que todas as bases anteriores que argumentavam que a Terra era o centro do universo foram revistas, caíram por terra, foram descaradas. Então, houve uma ruptura numa forma de explicar o universo e o surgimento de outra, ou seja, houve uma revolução científica que proporcionou o surgimento de um paradigma em relação a outro. E aí o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai argumentar, olha, isso funciona muito bem com as ciências naturais, mas com a antropologia não funciona bem. A gente ainda hoje tem o neoevolucionismo. A gente ainda hoje tem a antropologia forense, fazendo medição de crânio. Não do modo como se fazia há 100 anos atrás. Foram atualizadas. E do mesmo modo a gente tem um paradigma estrutural funcionalista, a gente tem um paradigma processualista, a gente tem paradigmas que convivem. Eu mesmo, quando fui fazer minha dissertação de mestrado, eu fui pegar argumentos de Durkheim, da Escola Sociológica Francesa, e de Marcel Mauss, para colocar em diálogo com argumentos de pesquisadores atuais. Então, vejam, os paradigmas na antropologia, eles não ficam obsoletos e são descartados, eles são atualizados e passam a conviver com outros paradigmas que vão surgindo. Então, Roberto Cardoso de Oliveira, de forma muito perspicaz, observou isso e disse, olha, na antropologia é mais apropriado a gente falar de matriz disciplinar. Ou seja, quando diversos paradigmas, né, se articulam ou coexistem ao mesmo tempo, ou seja, diversos paradigmas, eles, né, convivem no mesmo tempo histórico, são coetâneos. Tá? E aí, bom, a partir disso ele vai apresentar um quadro, que é esse quadro com as diferentes matrizes do pensamento antropológico, analisando como elas trabalham epistemologicamente o tempo histórico. Vejam, os evolucionistas trabalhavam o tempo histórico de um modo, né? Todas as sociedades, as culturas, estavam seguindo uma linha histórica única que levaria à civilização. Os difusionistas trabalhavam o tempo histórico de outro modo. Já diziam, não, existem histórias particulares. Cada cultura tem uma história particular, é civilizada nos seus termos. A escola sociológica francesa trabalha o tempo histórico de outro modo. Então, a ideia desse texto, com esse quadro aqui, é ele analisar a tradição filosófica de cada escola dessas 4 escolas, e o modo como elas trabalham o tempo histórico dentro de cada uma de suas tradições filosóficas. Então, essa é a parte mais complicada do texto. Eu peço que vocês concentrem agora, mais do que já estão concentrados,
Porque esse quadro, ele é relativamente simples, tá? A gente tem aqui uma linha horizontal e uma linha vertical. Na linha horizontal, temos duas tradições filosóficas. A intelectualista, que é sinônimo de racionalista, tá? Eu vou falar racionalista no lugar de intelectualista, e a tradição empirista. Dentro dessa tradição intelectualista empirista, várias escolas antropológicas se formaram. Dentro da tradição intelectualista, nós temos a escola sociológica francesa, nós temos a antropologia interpretativa. Dentro da escola empirista, nós temos a escola britânica, nós temos a escola culturalista. Tá? E essas 4 escolas, elas trabalham com o tempo histórico de formas diferentes. De forma sincrônica ou de forma diacrônica. Tá? E aí a gente precisa explicar o que é diacronia, o que é sincronia, o que é racionalismo e o que é empirismo, para a gente entender como essas 4 escolas circulam. Então vamos por partes. Né? Primeiro vamos explicar o que é sincronia e diacronia. Pessoal, vocês agora, a partir de Antropologia 1, vão ouvir falar bastante nesses 2 conceitos, tá? Sincronia e diacronia. Especialmente quando vocês estiverem ali em Antropologia 2, aprofundando Claude Lévi-Strauss, tá? Que ele vai fazer uma relação com a linguística, e aí vai ficar bastante evidente, né, essa questão da historicidade, do tempo histórico, como ele é tratado pela antropologia. Marshall Sahlins também, com a questão, com o livro Ilhas de História também, é um livro muito bacana, ele vai também focar bastante nisso. Enfim, depois de Antropologia 1, esses 2 conceitos, diacronia e sincronia, vocês vão rever muito, tá? Então, sem pânico, aqui é uma introdução, digamos assim, uma apresentação. Vocês vão ter todo um curso para ficar fera em sincronia e diacronia. Então, vamos definir primeiro como funciona o tempo histórico, do modo como ele é utilizado para a antropologia. Tá? Pessoal, sincronia é uma estratégia epistemológica de redução do tempo a zero. Ou seja, é retirada, né, a coetaneidade do grupo estudado do tempo histórico do pesquisador. Eu vou explicar. Quando a gente utiliza uma abordagem sincrônica, né, a gente está mais preocupado em entender as permanências, o que permanece, por exemplo, num povo indígena que está sofrendo com um intenso processo de contato intercultural, em detrimento das transformações. Então, quando a gente vai optar por uma abordagem sincrônica, a gente vai isolar, por exemplo, um povo indígena qualquer, vai isolar esse povo indígena na sua própria temporalidade e tentar entender, né, as permanências daquele grupo, né, como aquele grupo tem permanecido, né, naquele tempo histórico particular, naquela temporalidade histórica exclusiva deles. E o pesquisador não vai olhar para as transformações históricas mais amplas, né, as transformações históricas mais amplas, né? Por exemplo, do Roberto Cardoso de Oliveira, ele foi estudar os povos terenas, ele estava analisando como as transformações históricas mais amplas estavam influenciando nos povos terena. Então, ele estava utilizando uma abordagem diacrônica, porque ele estava vendo as transformações, que o processo histórico mais amplo de globalização, de avanço, né, do progresso sobre todas as terras e sobre todo o território nacional, estava influenciando nos povos indígenas. Tá? Então, quando a gente fala que determinado pesquisador optou por uma abordagem sincrônica, ele justamente reduziu o tempo histórico a zero, ou seja, ele excluiu o processo histórico mais amplo da sua análise daquele grupo. E ele vai analisar aquele grupo pensado apenas na sua história, digamos assim, particular. A história daquele grupo em si mesmo. Então, como se ele
isolasse a história daquele grupo numa redoma que não tivesse contato com as transformações fruto do processo histórico mais amplo. Diferente disso, nós temos a diacronia, né? Que é justamente uma forma, uma estratégia epistemológica que o pesquisador tem de analisar as dinâmicas socioculturais de determinados grupos em relação a esse processo histórico mais amplo, né, que passa por cima das nossas vidas como um trator, transformando as nossas vidas em diferentes níveis. Tá? Ficou claro, pessoal, essa questão da sincronia e da diacronia? A sincronia e a diacronia são duas estratégias teórico-metodológicas, ou mais apropriado ainda, duas estratégias epistemológicas para a gente abordar as transformações históricas em determinados grupos. Numa perspectiva sincrônica, a gente isola o grupo para entender o grupo e a sua dinâmica relacionada à sua própria história, isolado das transformações históricas mais amplas. Na diacronia, a gente vai fazer uma análise em que esse processo histórico mais amplo, essas transformações históricas mais amplas vão ser levadas em consideração. Tá? E aí, bom, nós já sabemos do que trata diacronia e sincronia. Pessoal, perguntem se não tiverem entendido. Tá? Agora a gente precisa definir, né, o que é racionalismo e empirismo, para a gente poder explicar cada uma dessa escola aqui. Bom, pessoal, o racionalismo é uma corrente... Alguém falou, pessoal? O racionalismo é uma corrente filosófica, né, que ela parte do princípio de que existe uma razão pré-existente à condição humana. Tá? Ou seja, existe um conjunto de ideias inatas, que nós já nascemos com ela. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, né, elas vão aflorando no nosso sistema cognitivo. Tá? Então, os racionalistas, como René Descartes, que é o mais famoso de todos eles, francês, René Descartes, também temos o Santo Agostinho, Platão. Então, os racionalistas, eles acreditam nesse argumento, eles sustentam esse argumento de que existe uma razão inata, uma razão que nos antecede enquanto seres humanos, e que nesse exercício civilizatório de crescimento, de educação, em que nós absorvemos informações, nós vamos, né, trazendo à tona essa racionalidade que nos antecede, essa razão que nos antecede, né? Essa forma de... essa lógica racionalista, de racionalizar o mundo à nossa volta. Ou seja, nós já temos as ferramentas cognitivas e um conjunto de ideias inatas, e à medida que nós vamos crescendo e sendo civilizados, nós vamos fazendo emergir uma razão prévia. Nós fazemos emergir uma racionalidade que nos antecede. Tá? Bom, o empirismo, diferente do racionalismo, é uma doutrina que prega, é um argumento filosófico que prega que não existe nenhuma razão transcendental que transcende a experiência humana. Não existe nenhum conhecimento prévio. Por exemplo, a gente não nasce sabendo que o fogo queima. A gente só descobre que o fogo queima quando a gente coloca a mão no fogo e se queima. E aí tem essa experiência da dor. Então a gente começa a produzir conhecimento pautado nessa experiência traumática. Tá? Então, um dos marcos do empirismo, que é John Locke, um contratualista que vocês conhecem, ele vai partir desse princípio. Olha, não existe nenhuma ideia inata, como dizem os colegas racionalistas. O que existe é a própria experiência.
E a gente só produz conhecimento a partir da experiência. Tem algum colega que está com o microfone ligado. Acho que é o Lineker. Obrigado, Lineker. Aí tem um cachorrinho latindo. Aí, veja, os empiricistas vão dizer, olha, diferente dos racionalistas, intelectualistas, não existe uma razão prévia que transcende a condição humana. Não existe uma razão prévia anterior à experiência. Tá? O que existe é a experiência, e é a partir da experiência que a gente produz conhecimento. Tá? E aí, a título de curiosidade, tem um outro debate interessantíssimo que foi inaugurado até nesse mesmo tempo, nessa mesma conjuntura, um outro debate, que um dos precursores foi o Immanuel Kant, que ele vai dizer o seguinte, olha, nem os racionalistas estão certos, nem os empiristas estão certos. O conhecimento nem é fruto de uma razão transcendental à condição humana, e o conhecimento nem é fruto só da experiência humana. O conhecimento, ele é fruto disso aqui, de uma intersecção. O conhecimento humano, ele se produz a partir da experiência, e a partir da experiência é que nós vamos racionalizar. Entende? Então não existe uma razão prévia. O que existe é a experiência do mundo, e depois da experiência do mundo, um processo de racionalização dessa experiência. E é a partir dessa dinâmica que se produz conhecimento. Mas o Roberto Cardoso de Oliveira, ele não vai até esse caminho. Ele só vai definir o que é racionalismo e o que é empirismo. Tá? Porque é o suficiente para nós entendermos essa tradição dessas 4 escolas das matrizes teóricas da antropologia. Tá? E aí agora a gente vai entrar, agora que nós já sabemos o que é empirismo, o que é racionalismo, o que é diacronia e sincronia, aí nós vamos agora, nessa última meia hora, falar um pouco sobre cada uma dessas escolas. Então, a primeira escola, nós temos a escola sociológica francesa, tá? Que é uma escola, né? Vejam, toda a ciência, todo o saber científico, ele sai dessa tradição filosófica, racionalista e empirista. Todo o saber científico, a física, a química, a antropologia, a biologia, todo o saber científico sai dessa tradição filosófica. Racionalismo versus empirismo. Por isso que o Roberto Cardoso de Oliveira colocou. E quando a gente fala em conhecimento produzido dentro do campo das humanidades, né, todo conhecimento produzido dentro do campo das humanidades vai ter que lidar com o tempo histórico de algum modo, seja numa perspectiva diacrônica ou seja numa perspectiva sincrônica. Então, por isso que ele montou esse quadro. E aí, depois que ele montou esse quadro, ele pegou as 4 escolas clássicas da antropologia e fez o exercício de encaixar aqui. E aí, agora, a gente vai ver como ele encaixou cada uma dessas escolas num daquele quadradinho que a gente viu. Tá? Então, primeiro de tudo, a escola sociológica francesa, que é representada por Émile Durkheim e Marcel Mauss. Então, a escola da escola sociológica francesa, ela vem de uma base racionalista. Por que ela vem de uma base racionalista? Vocês já viram o que é o fato social? O fato social, por exemplo, ele é o quê? Ele é uma razão externa aos indivíduos. Ele é uma racionalidade externa aos indivíduos. O fato social não tem essas 3 dimensões? Dentre elas, ele é externo aos indivíduos? Vocês lembram? Alguém lembra, pessoal, das aulas de sociologia? As 3 características do fato social? Bacana, Bruno. Pronto. Uma das principais características do fato social é que ele é externo aos indivíduos, ou seja, ele tem uma racionalidade transcendental aos indivíduos. Como assim, professor? Bom, segundo Émile Durkheim, os indivíduos criam as instituições elas ficam externas a eles, adquirem uma racionalidade própria e vão fazer com que os indivíduos se comportem de determinado modo em sociedade. O indivíduo só não agride o coleguinha, não é porque ele é bom, não, é porque tem uma instituição chamada moral que diz que se ele agredir, ele vai ser penalizado, porque não pode agredir o coleguinha. Então, veja, por que Émile Durkheim, perfeito. No meu caso, eu estou usando essa segunda característica e a terceira para mostrar como funciona essa dimensão racionalista da escola sociológica francesa. Então, para Émile Durkheim,
As instituições, elas têm uma racionalidade própria, ou seja, transcendentais aos indivíduos. E é a partir dessa racionalidade própria que elas vão coagir os indivíduos a seguirem as regras, visando solidariedade social e não anomia social. Anomia é doença social. Quando as instituições funcionam bem, temos solidariedade, uma sociedade saudável. Quando não, temos anomia, uma sociedade doente. Então, aqui a gente já começa a entender, então o Émile Durkheim faz sentido, ele é um racionalista. Émile Durkheim e Marcel Mauss estão numa perspectiva racionalista, uma tradição racionalista, que parte da ideia de que existem ideias inatas, ou seja, que parte da ideia de que as instituições adquirem uma racionalidade que transcende os indivíduos e passa a coagir os indivíduos nas suas ações. Tá? E por que eles estão na perspectiva sincrônica? Isso fica muito evidente quando a gente estiver lendo aquele livro, Formas Primitivas de Classificação. Né? Quando a escola sociológica francesa ela está desenvolvendo estudos antropológicos, ela utiliza uma perspectiva sincrônica. Ou seja, ele vai isolar os povos indígenas ou as sociedades simples, para usar o jargão da época, numa temporalidade histórica particular, livre das influências da transformação histórica mais ampla. E o Durkheim é muito interessante, porque quando a gente olha a dimensão antropológica da escola sociológica francesa, a gente vê que eles trabalham numa perspectiva sincrônica. Mas quando a gente vai para a dimensão sociológica, né, da divisão social do trabalho, do suicídio, a gente já vê que ele trabalha numa perspectiva diacrônica. Mas a gente está focado só na dimensão antropológica da escola sociológica francesa. Então, quando ele vai analisar as sociedades simples, fica muito evidente que ele está interessado nos elementos de permanência daquela sociedade. Ele não está interessado nas transformações históricas influenciando na lógica da organização social. Então, quando a gente vai ver eles estudando os povos Kwaikio, lá do sul do Canadá, com o norte dos Estados Unidos, quando a gente vai ver as análises do Mauss e do Durkheim, dos povos aborígenes da Austrália, ou mesmo dos povos ali da Nova Guiné, são abordagens sincrônicas, porque eles estão focados em analisar aqueles grupos a partir de sua própria história, desprezando as transformações históricas mais amplas. Tá? Agora vamos para uma outra escola, né, que é a escola de antropologia social britânica, ou então a escola do paradigma estrutural funcionalista. Bem, a escola funcional estrutural britânica, ela é uma escola que está na tradição filosófica do empirismo. É uma escola maciçamente pautada em trabalho de campo. Eles acreditam que o conhecimento, né, antropológico, ele não se produz à base de relatos de viagens de terceira mão. Eles acreditam que o conhecimento antropológico ele é um conhecimento que se produz em primeira mão. Ou seja, o antropólogo ele vai ter que ir até lá, ele vai ter que observar, ele vai ter que ter um diário de campo onde ele vai transcrever o que ele observou. E não é observar em outra língua, não, é aprender a língua para poder falar com os povos de cultura diferente em outra língua, porque isso facilita mais o entendimento do que é que está acontecendo. Uma coisa é você ver uma situação sem dominar a língua, outra coisa é você dominar todos os códigos, e a língua é o principal deles. Então, eles partem dessa tradição empirista, primeiro de tudo, e no sentido mais óbvio. São eles que inauguram essa tradição de fazer trabalho de campo. Tá? Émile Durkheim, Marcel Mauss, eles incentivavam seus alunos a fazer trabalho de campo. E muitos foram fazer trabalho de campo. Trabalho de campo é excelente, com os ensinamentos que eles aprenderam. O próprio Michel Leiris é um exemplo. Mas, diferente da escola funcional, estrutural britânica, o trabalho de campo não era a base para produzir o conhecimento. Depois de Malinowski,
nem tanto do Radcliffe Brown, mas depois do Malinowski, desde Malinowski que a antropologia não produz mais conhecimento dissociada de uma crítica de método, como o próprio Roberto Cardoso de Oliveira coloca para a gente. Então, é uma tradição empirista, tá? E também ela está aqui, na temporalidade sincrônica. Então, a Escola Britânica de Antropologia, né, que tem Radcliffe Brown e Malinowski como peças-chave, especialmente o Malinowski, ele tem ali, ele está numa tradição empirista, tá, pautada na ideia de que conhecimento se produz a partir de um inventário detalhado de dados coletados em loco, de uma forma sistemática, pautados na ideia da observação participante e da etnografia, e ele está numa perspectiva sincrônica. Vejam, quando Malinowski, por exemplo, escreveu Os Argonautas do Pacífico Ocidental, já estava havendo um contato muito grande dos povos de Papua Nova Guiné com os ingleses e europeus. Eles já estavam transando dinheiro, moeda, transações envolvendo dinheiro, moeda. Havia lá uma série de traficantes de ostras que já estavam pegando ostras e pagando com um tipo de moeda local. Se falava um dialeto chamado Pidgin, que é um dialeto que mistura inglês com a língua nativa, que foi muito utilizado pelos colonizadores ingleses e franceses na África e também em outros lugares do mundo, em algumas ilhas do Pacífico. Tá? Quando Malinowski foi fazer trabalho de campo na Nova Guiné, estava tudo isso acontecendo. E ele diz, olha, eu vou estabelecer um recorte sincrônico porque eu não quero olhar essas transformações. Eu quero ver o que permanece na essência dos trobriandreses. Eu quero ver ali o que está ali de mais, digamos assim, remoto e essencial do seu sistema de relações sociais. É quando ele identifica o Kula, né, que seria uma protocélula do sistema, de um sistema econômico. São trocas, né, baseados não numa relação instrumental de custo-benefício, mas numa lógica de reciprocidade, que o Marcel Mauss trabalha, né, que o Malinowski também, muito influenciado pela escola sociológica francesa, também trabalha. Né? Então, a perspectiva da escola, a matriz, né, teórica da escola britânica de antropologia, ela está situada nessa tradição empirista, né, e nesse tempo sincrônico. Tá? Avançando, né, para a escola culturalista, esse é o Marcel Mauss, já idoso. Tá? Já idoso não, já um senhor já. Tá? Que é o Malinowski conversando com os nativos das Ilhas Trobriand. E aí nós temos a escola culturalista americana, tá? Que apesar de ser uma escola que a gente, apesar da gente, né, ser uma escola que a gente vai trazer o Franz Boas para trabalhar, para a gente trabalhar com ele nessa escola, o Boas ele não é nem tão o criador dessa escola, mas sim suas alunas, Margaret Mead, Margaret Mead, Mary Douglas e Ruth Benedict. Tá? Eu vivo confundindo a Ruth Benedict com a Judith Butler. Não sei porquê. Bom, a escola culturalista americana ela também está na matriz empirista. Ela é uma escola maciçamente voltada para um controle rígido da coleta de dados. Fica muito claro quando a gente lê Boas, na crítica dele ao evolucionismo. O Boas ele traçou uma rígida crítica ao evolucionismo, justamente porque os evolucionistas partiam dessa ideia de que todos os povos caminhavam para uma história comum, de que todos os povos estavam divididos em escalas diferentes de evolução. Então, o Boas ele vai com a ideia de relativismo cultural criticar essa ideia. Né? E, bom, a escola, voltando para o quadro, a escola cultural, a escola culturalista, né, ela vai estar nessa tradição empirista, né,
Primeiro, pelo rigor como o Boas e seus discípulos, Margaret Mead, Ruth Benedict, etc., coletavam seus dados. Há um rigor no modo como eles coletavam os dados e faziam o tratamento dos dados, antes de tirarem conclusões. Por exemplo, o evolucionismo pegava, né, objetos da cultura material, desde o Império Romano até objetos da cultura material contemporâneos. E aí fazia uma comparação histórica, sem ter um cuidado com o tratamento, né? São objetos produzidos em temporalidades diferentes, eles não podem ser colocados numa mesma prateleira e utilizados. São objetos de origem e de tempos históricos completamente distintos. Então, o Boas ele vai criticar os evolucionistas porque tinha esse deslize no rigor metodológico. E o Boas vai dizer, não dá para a gente pegar objetos com 4.000 anos de diferença e comparar como se tivessem sido produzidos por dois povos contemporâneos. Então, são objetos que precisam ter um tratamento diferente para cada um. Então, o Boas ele sugeria, olha, eu quero entender a diferença cultural numa perspectiva diacrônica, né? Numa perspectiva de que eu quero ver as transformações mais amplas do processo histórico influenciando nas culturas. Eu quero ver o que fica, né, das trocas culturais, o que é que se perde, o que é que se ganha. Eu quero ver essas diferentes formas e essas diferentes lógicas civilizatórias relativas, né? Porque, segundo Boas, a ideia de civilização era relativa. Você pode ter um europeu num contexto completamente diferente do seu habitat e ele vai ser completamente selvagem, ou seja, não vai dominar nenhum código para se situar naquele ambiente. Aí, se você coloca uma pessoa daquele ambiente, a pessoa é civilizada dentro daquela lógica e consegue se locomover nesse ambiente. Então, o Boas, ele está dentro de o Boas não, a escola culturalista, ela está dentro desse paradigma empiricista e ela está também, diferente das outras duas, numa perspectiva diacrônica, né? Porque o Boas, né, e os culturalistas, eles já estão pensando, né, eles já estão pensando em ideias que vão tornar evidente de que tanto o pesquisador quanto o grupo estudado, eles estão como parte de um processo histórico mais amplo, né? Então, Boas está levando em consideração processos de mudanças locais, tá? Histórias particulares dos grupos estudados dentro desses processos de mudança, tá? Então, Boas ele está agindo numa perspectiva. O Boas e a escola culturalista, eu só quero falar Boas, eles já estão assim inaugurando uma forma de se fazer antropologia, pensando as transformações históricas mais amplas, tá? E essa ideia fica mais evidente aqui num paradigma hermenêutico interpretativista, que é a grande cereja do bolo do Roberto Cardoso de Oliveira, né? Porque o Roberto Cardoso de Oliveira começa o texto dizendo que a antropologia é uma ciência interpretativa e hermenêutica, justamente inspirado no Clifford Geertz, que estava trazendo essas ideias para a antropologia, tá? Então, recapitulando, pessoal, para a gente finalizar, a gente tem tradições filosóficas e o tempo histórico e diferentes formas de utilizar o tempo histórico, né? A escola sociológica francesa está dentro de uma tradição racionalista sincrônica, como a gente já viu. A escola britânica de antropologia está dentro de uma tradição empirista sincrônica, como a gente já viu. A escola culturalista está dentro de uma tradição empirista, um forte rigor metodológico na coleta de dados e um grande cuidado nas conclusões, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela está numa perspectiva diacrônica, ou seja, ela já está interessada em analisar, né, as transformações socioculturais fruto do processo mais amplo de transformação histórica. E aí um conceito-chave é o conceito de traços culturais, né, que é um conceito muito caro à escola culturalista. Tudo isso a gente vai aprofundar a partir da próxima aula, tá? Um conceito muito caro, que é justamente um conceito que permite ver
as permanências e as transformações culturais, fruto dessa temporalidade histórica diacrônica. E, por fim, a gente tem a antropologia interpretativa, né, que está dentro da tradição racionalista, tá? Ou seja, está dentro dessa tradição, né, de que o conhecimento ele é fruto de um processo de racionalização, não mais fixado nessa ideia de que existe uma racionalidade prévia entre os indivíduos, mas já atualizado, né, nessa ideia de que o conhecimento se produz a partir de um processo de racionalização da experiência sensível, ou seja, né, a escola interpretativista, ela está dentro dessa tradição racionalista, mas já atualizada na ideia de que o conhecimento ele é fruto da racionalização da experiência vivida. Ou seja, para a escola interpretativista, o conhecimento ele é fruto da razão, mas ela não acredita que existe uma razão prévia aos indivíduos. O que existe são experiências racionalizadas. Ou seja, o conhecimento se dá através da racionalização, mas da racionalização da experiência sensível. Tá? E a escola interpretativista está nessa dimensão diacrônica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já leu aquele texto famoso do Clifford Geertz sobre a briga de galo balinesa? Não, professor. É um texto fantástico. É um texto que começa assim. Clifford Geertz está em Bali fazendo trabalho de campo. E ninguém quer dar entrevista para ele. Ninguém quer falar com ele. Né? E aí ele começa logo, na etnografia dele, Clifford Geertz colocando. Bali está passando por um intenso processo de transformação histórica que está afetando as suas dinâmicas sociais. Então ele já começa situando o leitor de que ele está numa perspectiva diacrônica. Ele já começa a descrição dele, diferente de Malinowski, né, dizendo, lá se vai o barco que me trouxe e eu estou isolado do tempo histórico do Ocidente, aqui nessa ilha pacata. Clifford Geertz não faz isso. Clifford Geertz já começa colocando, olha, eu sou um estrangeiro, eu estou chegando num lugar, Bali, que está sofrendo um intenso processo de transformação histórica, fruto da colonização, que está afetando a vida deles. E eles não suportam estrangeiros. Me tratam com desprezo. Não falam comigo. Eu pergunto as coisas, me viram a cara com nojo. E aí, o que eu vou fazer? O governo está me pagando para fazer a pesquisa, eles não querem falar comigo. Um dia, ele vai assistir uma briga de galos, que era uma coisa normal, mas justamente por causa dessas transformações históricas estava sendo proibida, ele vai assistir uma briga de galo, quando vê, bate a polícia. Aí ele sai correndo, quando a polícia bate, ele sai correndo junto com todo mundo que estava na briga de galo. O instinto, né? Assim, um impulso. Você vê a polícia, você corre. É claro que a polícia não ia fazer nada com Clifford Geertz. E um gringo que está ali olhando, não vou fazer nada, ia correr atrás de quem estava na briga de galo. Mas ele correu, porque teve essa pulsão, esse impulso. E aí, se escondeu, né, junto com os colegas, com o pessoal lá de Bali, os balineses. E quando ele se escondeu, que os balineses olharam para ele olhou para os balineses, e aí teve aquela, né, se identificaram. Porque ambos viram ali que, por mais que ele representasse um colonizador e eles tivessem ódio dos colonizadores, eles viram que deu um clique eles terem corrido, viram que eles eram humanos, tinham medo da polícia do mesmo jeito e se abriram para falar com Clifford Geertz. Então, qual é o resumo da ópera? Bom, o resumo da ópera é que ele está justamente nessa tradição racionalista, tá? Interpretativismo, né? O interpretativismo está nessa tradição racionalista e ele está nessa dimensão que a utilização do tempo histórico é na perspectiva diacrônica, ou seja, ele está já sem ilusões de que aquela cultura balinesa é uma cultura em processo de transformação pelo avanço da globalização, tá? Que é um processo histórico
que intensifica o choque cultural e as transformações. Tá? E o Clifford Geertz, dentro dessa tradição racionalista, ele tem uma tese muito interessante. Ele vai propor essa ideia de que a cultura, né, de que a cultura é um texto, né, no sentido de que ele vai observar a diferença cultural, né, uma perspectiva diacrônica, mas na hora que ele for interpretar essa diversidade cultural, ele vai interpretar a partir de um texto. Ou seja, Clifford Geertz, quando ele diz que a cultura é como um texto que precisa ser escrito e depois lido, ele está fazendo realmente um jogo de argumentar que, a partir da experiência, eu consigo racionalizar a experiência num texto escrito, e esse texto escrito é como a cultura escrita. Depois eu volto para esse texto escrito e posso interpretar a cultura que foi descrita no texto a partir de um processo de racionalização da minha experiência em campo. E é depois, chegado o momento em que eu vou interpretar a minha experiência em campo, olhando somente para esse processo, né, que levou à escrita da minha experiência em campo. Ou seja, eu vou escrever a minha experiência em campo. Essa descrição da minha experiência em campo, ela é uma descrição cujo foco é a cultura do outro. E para analisar a minha experiência em campo, eu preciso, né, racionalizar essa experiência num texto escrito. E aí depois eu vou ler esse texto escrito, e aquele texto escrito, né, vai ser como se eu estivesse lendo a cultura. E aí, bom, por causa dessa lógica racionalista, né, e também dessa ideia de fusão de horizontes, que é quando você, né, procura fundir a sua visão de mundo com a visão de mundo do grupo que está estudado, esse movimento de você perguntar para eles o que é que eles pensam sobre o que eles fazem, que é a chave do interpretativismo, que vai deixar evidente a dimensão diacrônica da escola interpretativista. Agora, terminamos, pessoal. Agora foco numa coisa. Escola interpretativista só em Antropologia 2 para Antropologia 3. Tá? A partir de agora, nossas aulas vão se concentrar na Escola Sociológica Francesa, que aí a gente vai destrinchar tudo isso que a gente viu hoje, essa ideia da exterioridade, dos fatos sociais, dessa razão transcendental, tá? Depois disso, a gente vai ver a escola britânica, e aí a gente vai ver essa preocupação, né, com a empiria, ou seja, com o rigor da coleta dos dados. A gente vai ver também essa dimensão sincrônica, especialmente na obra do Malinowski. Depois a gente vai ver a escola culturalista, tá? Vai ver direitinho como isso se destrincha a partir, né, da escola culturalista, e, por fim, a escola estruturalista, que o Cardoso de Oliveira não trabalhou aqui, mas que ele, mais na frente, a gente vai conhecer. Pessoal, por hoje é só, tá? 4 horas em ponto. Fiquem aí, só um minutinho. Eu vou agora suspender a gravação